Apuração sobre Gabriel Barbosa no Atlético. Vamos falar também sobre o Arana. Jogou lesionado contra a equipe do Mirassol. E ainda o Galo, que foi a CBF questionar a arbitragem do último sábado. O meu nome é Caio, seja muito bem-vindo ao canal Apaixonados pelo Galo. É sempre um prazer ter você aqui. Já peço que deixe o seu like, compartilhe se puder. Muito obrigado, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para você não perder nenhum conteúdo. Lembrando que aqui toda semana temos informações do Galo. Já deixou o like? Compartilhou? Então agora sim, bora pro vídeo sem mais delongas. Bom, gente, vamos começar a falar aqui um pouco sobre o Guilherme Arana. O Atlético venceu o Mirassol no sábado por 1-0. Ainda teve a agada, do Júnior Alonso, que foi expulso. A gente conseguiu abrir, Conseguimos abrir uma vantagem aí de 1-0, poderíamos ter feito o segundo, o terceiro gol, mas o Júnior Alonso, ele, por ser galo realmente, ele disse, não, deixa eu colocar um pouco de emoção, tá muito tranquilo esse jogo para nós, então deixa eu dar uma cotovelada aqui para ser expulso. É inadmissível o que fez o Júnior Alonso, E o Arana, isso fica para debater em outro vídeo, talvez em alguma live. O principal aqui é falar sobre o Arana, Ele entrou nesse jogo aí no sábado contra a equipe do Mirassol, não jogou muito bem, tá? Ele entrou na segunda etapa, juntamente também com o Scarpa, ainda tomou um amarelo e não pode jogar o jogo de amanhã contra a equipe do Juventude. E a esposa do Arana, ela fez uma revelação aí nas redes sociais. Eu vou ler aqui para vocês, tá? O que disse a esposa do Arana sobre o seu marido, ó. Abre aspas para ela. Tenho visto ele sem conseguir ficar de pé desde quinta-feira, mas ainda assim não se rende. Faz o que precisa ser feito e está sempre disposto a ir além. Você é inspiração. Escreveu aí a Gabriela, a esposa do Guilherme Arana. Isso dá a entender, obviamente, que o Arana jogou aí no sacrifício, no jogo contra a equipe do Mirassol. Obviamente o Sampaoli não iria colocar um jogador que ele visse que estava sem condição nenhuma de jogo, Ele deve ter tido uma conversa com o Arana e tudo mais para saber, quais eram as condições dele. Muito jogador também esconde, tá, gente? Às vezes o jogador tá até se sentindo um pouco mal. O próprio Bernard jogou na quarta-feira contra a equipe do Bolívar, pela Sul-Americana, quarta-feira passada. Ele jogou com o rosto inchado, uma parte do rosto dele estava inchado pra caramba, porque ele tinha tirado, acho que 3 dentes, cisos ali, e acabou inchando e ainda estava em fase final de recuperação. Ele disse que até o doutor não recomendou ele jogar, mas ainda assim ele foi pro campo, o porquê que eu tô trazendo essa notícia do Arana, Tem muita gente crucificando o Arana e também o próprio Hulk, tá? E depois a gente vai falar, em outro dia a gente vai falar sobre isso, Mas o Arana também tem sido pego como alvo, da torcida, de parte da torcida do Atlético. Não vou generalizar porque não são todos, Eu particularmente, gente, eu não acho que o Arana vem fazendo jogos sensacionais, jogos assim que fala, nossa, esse é o Arana aí mais próximo do auge dele no Atlético. Não, o Arana não tem feito jogos regulares, com frequência ali, não tem tido uma regularidade interessante. O Arana não tem demonstrado sinais ali de que vai dar lampejos daquele jogador ali de 2020, 2021, mas a gente tem que lembrar que os anos passam, Ainda que o Arana não tenha chegado aos seus 30 ainda, mas é um cara que, não só ele, o tempo passa para todos. Então ele não é o mesmo Arana de 2020, ele não é o mesmo de 2021, ele é o de 2025. É uma outra versão do Guilherme Arana. Então a gente não precisa esperar o futebol do Arana ficar próximo daquele futebol de 2021. Obviamente a gente espera de grandes jogadores, grandes partidas. O Arana tem condição de fazer essas grandes partidas, de melhorar com o Sampaoli, mas eu não acho que o problema hoje do Atlético é o Arana. Óbvio que contra o Mirassol, no sábado, ele não foi bem, tá? Ele foi mal demais, entrou muito mal. Acho que, se eu não me engano, a primeira bola que foi lançada nas costas dele ali entrou na área do Atlético.
né? Mas ele era uma situação também que o Galo estava com um a menos já, né? Por mais que tenha tido tenha havido alguns erros ali do Guilherme Arana e de outros jogadores também, a gente tem que sempre levar em consideração que o Atlético jogava em desvantagem, né? Não conseguiu render bem no sábado, mas eu acho que contra o Bolívar, por exemplo, né, lá na altitude, ele fez um bom jogo, né? Se eu não me engano, ele jogou desde o início, não vou lembrar exatamente, mas eu gostei de algumas participações dele, tá? Inclusive um dos gols que o Atlético tomou, que muita gente está atribuindo, né, atribuiu ali naquela época a ele, né, não foi culpa dele, né, exatamente, foi mais culpa ali de três jogadores, estava um marcando o outro ali do mesmo time, né? Tava um jogador do Galo marcando o outro ali, três jogadores no mesmo espaço e três jogadores livres do Bolívar, né? Então acho um pouco exagerado algumas situações ali em relação ao Arana, né? Mas fato é que ele não está sendo o jogador que a gente espera, mas eu tenho muita fé que ele vai melhorar, beleza? Você não é obrigado a concordar comigo, deixa a sua opinião se você discorda, sempre com muito respeito. Eu leio e respeito também a opinião de cada um, beleza? É importante ter esses debates. Bom, bora de bate-pronto já passar para o próximo assunto. Vamos falar agora sobre a questão aí do Atlético, que foi a CBF reclamar, né? Questionar aí a arbitragem do sábado aí contra a equipe do Mirassol. Vou colocar na tela para vocês a informação do site No Ataque. Tá na tela. Opa, ainda não tá na tela. Agora sim tá na tela a informação do site No Ataque. Atlético se reúne com a CBF para questionar cartão amarelo a Hulk. Injusto aqui. Colocaram entre aspas, né? Chefe de futebol do Atlético, né, o Paulo Brax, se reuniu na manhã desta segunda-feira, 29/9, com o presidente da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, Rodrigo Sintra. A pauta do encontro foi o cartão amarelo polêmico aplicado ao atacante Hulk durante a vitória por 1-0 sobre o Mirassol no sábado 27/9 pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro na Arena MRV. O Clube Alvinegro informou que o questionamento da advertência também foi formalizado por ofício, em que foram requeridos os áudios da comunicação entre os árbitros. Está aqui as aspas do Paulo Brax, né? Com muito respeito, questionamos o cartão e tomamos as providências necessárias para que a CBF possa nos explicar melhor o que ocorreu. Para nós, foi injusto. Temos os vídeos que demonstraram a ausência de qualquer manifestação contrária às decisões do árbitro. Não teve nenhuma fala do Hulk que justificasse a advertência. Então, o Atlético foi a CBF. Sinceramente, né, voltando aqui para mim agora, para eu bater um papo com vocês tete a tete, sinceramente, Caio, você acredita que isso vai mudar alguma coisa? Não. Isso não vai mudar nada, não vai dar em nada. Os árbitros vão continuar vindo aqui e dando amarelos para o Hulk ou dando amarelos para o Hulk em qualquer outro lugar, enquanto o Hulk mover um braço, eles vão dar um amarelo, porque já há uma marcação com o Hulk. Talvez por ele, desde que ele voltou, né, aqui ao Brasil para jogar no Atlético, talvez porque ele tenha sido bastante chato, e isso é uma coisa que ele precisa reconhecer também. Maior ídolo da nossa história, na minha visão, mas em questão de arbitragem, em questão de reclamação, o Hulk foi sempre bem chato, né? Vamos combinar. Então, os árbitros, obviamente, não deviam fazer isso, tá? Mas é o que eu percebo em vários jogos, o Atlético ser prejudicado com um amarelo ou até expulsão do Hulk, como foi aquele fatídico jogo contra a equipe do Palmeiras, né? Que todo mundo vai lembrar que o Hulk recebeu 2 amarelos ali na mesma hora e foi expulso, né? Eu não vejo isso acontecer com outro jogador no futebol brasileiro. Então o Hulk realmente é um jogador que está bastante visado pela arbitragem. Isso é uma pena, né? Porque acaba prejudicando o Atlético em algumas ocasiões. Eu até não sei se
foi realmente houve realmente uma reclamação do Hulk, né, em relação à arbitragem. Não dá pra gente ouvir certinho o que ele disse, se ele realmente estava falando com o Júnior Santos, enfim, é a palavra dele contra a palavra do árbitro hoje, mas a gente há de se destacar, né, que o Hulk também, em alguns momentos, já exagera, né? Então vamos combinar isso. Mas o Atlético foi a CBF, não vai resolver nada, não vai adiantar nada essa reclamação do Galo, mas pelo menos o Galo está no direito dele aí de reclamar, de questionar o porquê o amarelo foi mostrado ao Hulk, não é verdade? Deixe nos comentários a sua opinião. Bora pro terceiro e último assunto do vídeo de hoje, porque saiu uma notícia, gente, que o Gabriel Barbosa estaria na mira do Atlético. Na verdade, que o Sampaoli teria pedido esse jogador para o Galo. Vou trazer aqui a minha apuração, né? Saiu a informação lá do Rio de Janeiro e vários outros jornalistas, várias outras pessoas divulgaram, né? Eu não me lembro exatamente, né, qual o jornalista que publicou. Eu vou até dar uma averiguada aqui para falar para vocês certinho, né? Peraí, tá. Quem trouxe foi o Fabrício Lopes, né, do Resenha Rubro Negra, né? O canal provavelmente flamenguista. Ele trouxe, né, esse jornalista trouxe que o Sampaoli havia pedido ao Atlético a contratação do Gabriel Barbosa. Eu entrei em contato com uma pessoa e essa pessoa me garantiu que nesse momento o Atlético não tem interesse nesse atleta, que o Sampaoli não pediu esse atleta ao Atlético e ainda foi enfático em falar comigo, né, que o Sampaoli ainda não fez nenhum pedido assim, fora da curva, né, assim, desse jeito. Então, o Sampaoli questionou ainda os nomes, alguns nomes, né, conversa diariamente com a diretoria sobre alguns nomes, mas ainda não fez um pedido, tipo, eu quero esse jogador para 2026. A gente sabe que especula-se vários nomes, né, o próprio Matheus Martinelli, né, porque os dois são Martinelli, o próprio Matheus Martinelli, que eu trouxe aqui para vocês, que o Atlético inclusive já iniciou conversas, tá, para tentar contratar esse jogador, um pedido do Sampaoli. Mas essa pessoa aí me garantiu que o Sampaoli ainda não tem um pedido assim que, eu quero esse jogador tem que vir para 2026, como eles falaram aí. O Sampaoli quer muito a contratação do Gabriel Barbosa, né? Foi apenas uma indicação, o Matheus Martinelli, e nada de Gabriel Barbosa. Essa pessoa me garantiu que o Sampaoli não pediu esse atleta. Pode ser que em algum momento aconteça, não sei. Quem imaginava que o Dudu iria vir para o Atlético, né? Mas eu particularmente, falando assim, até como jornalista e como torcedor, né? Do lado profissional e do lado torcedor, os dois lados não querem o Gabriel Barbosa no Atlético. Eu acho que uma parte gigantesca da torcida do Galo não aceitaria esse jogador no Atlético. Eu sinceramente não acho ele bom de bola, igual muitos falam. Eu acho ele um jogador ok, nada demais. E o Atlético hoje está cheio de jogador ok. Jogador ok e caro. Esse é o problema do Atlético hoje. Não tem nenhum jogador assim fora da curva que ganha, assim, igual o Hulk, por exemplo. Ou que chegue próximo em questão de qualidade, tá? O momento do Hulk é ruim, mas qualidade ele tem demais, né? Então não tem hoje um jogador no Atlético que se aproxime ao Hulk, que eu tô vendo assim, não tem. Então, contratar mais um jogador mediano, eu acho que seria um erro, né? Eu não acho o Gabriel Barbosa isso tudo, né? Mas a sua opinião também vale, deixe nos comentários, queria muito saber se você aceitaria ou não o Gabriel Barbosa no Atlético. E eu vou indo nessa, tá, massa? Um forte abraço a todos vocês, eu vou ficando por aqui, um forte abraço a qualquer momento, hein? Eu volto com mais informações do Galo. Amanhã não tem vídeo, muito possivelmente, né, se Deus quiser, eu vou estar lá presente na Arena MRV no jogo do Atlético contra a equipe do Juventude, mas quarta-feira, com fé em Deus, a gente volta aí com a nossa programação normal, beleza? Um forte abraço a todos vocês, cuidem-se, fiquem com Deus e até mais, fui!